Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. Boa noite, Eva. Boa noite, Serjão. Nosso grupo Infinito Bem já está aqui também. E daqui a alguns minutinhos vamos iniciar nossa live desta noite. Vamos convidar aqui o nosso querido grupo Infinito. Olá, Thalita. Olá, grupo. Boa noite, Luciano. Agora sim. Pronto. Boa noite, meus amigos. Bom revê-los. Não Boa é? Que noite. saudade, né? Nunca mais a gente se viu, nem Pois é. virtualmente. Tá devendo. Tá devendo aqui. Tô devendo uma coisinha a André aí, né? Mas a gente vai colocar em dia. Que coisa feia A cobrando gente, na não live. que ele vinha pra cá pra gente depois, né? Ah, coisa feia Não dá, cobrando não. Eu na vou perdoar live. ele porque não dá pra gente. Já pensou, Thalita, vai ficar registrado. Tá vendo? Luciano, mas se eu for contar a quantidade de encontros que eu já marquei para quando passar a pandemia, o ano vai ser pequeno. Não vai dar, não. Para ir para todo Com mundo toda no lugar, não. certeza. Já é para a próxima encarnação. Vou ficar na dívida. Boa noite, família Viana. Que alegria estar aqui mais uma sexta de trabalho. Para quem não sabe, às 19 horas a gente já começa a harmonização musical através do YouTube, do canal, né, do Centro Espírita Avena de Carvalho. Carlos Augusto está fazendo esse trabalho aí de qualidade, de peso, retransmitindo nossa live também. E aqui pelo Instagram, pelo @Infinito Bem. E aí, logo após, a gente entra aqui na palestra do Viana, né? E é isso. É uma alegria estar com vocês, poder trazer um pouquinho de alegria nesses momentos, né, tão difíceis. E vamos cantar. É isso aí. A gente hoje escolheu uma música que bem apropriada, né, para o momento. E é uma música que a gente tem que tentar praticá-la o máximo possível. Que todo mundo conhece, é um hino. E quem souber de casa, canta com a gente. Luciano canta com a gente também. Oração de São Francisco. Pronto. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu tenho que confessar, acho que eu já falei isso até em outra oportunidade, Luciano, que antes de vir para aqui para o Viana, eu não gostava muito dessa música. Ela me remetia a tristeza, assim, eu não conseguia captar. Até eu assisti uma palestra de Eva falando sobre São Francisco de Assis, que tem, gente, quem quiser assistir, tá? Tem aí no canal do Viana, no YouTube, tem a palestra salva, quem quiser assistir a palestra maravilhosa. E até esse momento, né, que eu consegui captar a verdadeira mensagem da música e dar mais sentido, né, a essa bela canção. É verdade, Davi. E aí, sobre espanhol, né? Agora aquele momento, né, Luciano, que a gente fecha os olhos, De comunhão. eleva nosso pensamento ao alto. Vamos fazer dessa música nossa prece. É uma música que também todo mundo conhece, uma música de Renatinho, chamada Pai Nosso. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, venha o teu reino, tua vontade se faz na terra como no céu. Na terra como no céu. Dai-nos hoje nossa parte de pão, perdoa as nossas culpas, quando perdoarmos a culpa dos nossos devedores, não nos deixes entregue às provações, pois assim nos resgata do mal. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, venha o teu reino, tua vontade se faz na terra como nos céus. Na terra como no céu. Dai-nos hoje nossa parte de pão, perdoa as nossas culpas, quando perdoarmos a culpa dos nossos devedores, não nos deixes entregue às provações, pois assim nos resgatas do mal. Assim seja. Que assim seja. Obrigada, Luciano. Boa palestra. Que a espiritualidade amiga consiga lhe guiar nessa noite de ensinamentos. Um beijo, meu amigo. Que saudade. Que saudade de ver essa casa cheia. É Né? verdade.
E eu que agradeço a vocês todos. Muito obrigado. E vamos aproveitar essa harmonização desde a live de vocês até agora para a gente realmente aproveitar essa noite, dar continuidade. Um grande abraço para vocês. Eu também. Então, aproveitando já esse clima, né, já de serenidade que o nosso querido Grupo Infinito Bem trouxe para todos nós, para quem entrou agora há pouco, uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Então, nós, nessa nossa live dessa noite, nós vamos refletir sobre um tema bastante interessante, muito amplo também. Então, por isso que nós vamos elencar alguns tópicos para a nossa reflexão dessa noite. Então, núcleo familiar e o processo obsessivo. Então, nós sabemos que esse é um tema muito, muito abrangente. E o próprio processo obsessivo, ele possui muitas variações. Você pode estudar sobre o processo obsessivo durante muitos anos, ou até pela vida inteira, e ele vai ter ainda muitos desdobramentos. E a proposta dessa noite não é estimular o intelecto sobre o processo obsessivo. Lógico que será necessário alguns pontos da ciência espiritual para a gente entender melhor esse processo. Mas para a gente entender que o processo obsessivo, seja em qualquer grau que ele esteja, ou que ele consiga alcançar, ele pode ser revertido. E a única pessoa que pode fazer isso somos nós. Nós, como obsidiados, e a atenção que nós vamos ter como obsessores. Ou será que nós não percebemos no dia a dia, na forma direta e indireta, que muitas vezes nós somos obsessores? E o primeiro ponto para a gente refletir nessa noite é: nós podemos enumerar os tipos de processos obsessivos. Geralmente, quando a gente fala em processo obsessivo, a gente sempre lembra do processo do desencarnado para o encarnado. Mas muitas vezes nós esquecemos dos outros. De um encarnado para outro encarnado. De um desencarnado para outro desencarnado. De um encarnado para um desencarnado. A obsessão recíproca. A auto-obsessão e a obsessão reversa. Contudo, a proposta da nossa noite é refletir sobre a valiosa oportunidade do que ocorre no núcleo familiar, analisando algumas das características do processo obsessivo junto a estes núcleos preciosos. E aí, a cura do processo obsessivo, que é, na verdade, essa cura só acontece quando existe o processo de reparação, só se consolida com a mudança real da conduta moral. Não é nenhuma novidade essa informação. Contudo, na prática, ela parece em alguns momentos inalcançável. Então, só alcançarão a liberdade quando modificarem a própria direção mental. Utilizaremos algumas reflexões nessa noite do livro Obsessão e Desobsessão, da nossa irmã Sueli Caldas Chubas, que retornou recentemente à pátria espiritual, e do último livro da coleção A Vida do Mundo Espiritual, de André Luiz, e A Vida Continua. São livros que se conectam para a linha de raciocínio proposta para essa noite. Algumas das colocações não serão nenhuma novidade dentro do processo. A questão toda, e nós vamos perceber e reafirmar várias vezes, é a diferença do discurso para a prática. Da teoria para a transformação. Então, o primeiro ponto, e o ponto de partida, vai ser a vontade. Mas a vontade verdadeira. A vontade férrea
de que realmente você deseja se desvincular do processo obsessivo. Em paralelo, outro fator essencial é a oração contínua, para que ocorra, pouco a pouco, essa transformação das próprias emanações mentais e, consequentemente, da conduta. É interessante quando a gente fala da oração, porque quando nós vamos aplicar um passe, por exemplo, e aí existe essa preocupação de não falar apenas entre em oração. Porque o entrar em oração, ele pode desenvolver um aspecto puramente mecânico. E aí nós procuramos explicar, olha, nós indicamos para você entrar em oração porque o estado emocional e mental que estiver mais harmonizado, ele vai facilitar o religarem, a sua ligação com a espiritualidade superior, com Jesus e com Deus. Então, não necessariamente precisa ser uma oração, mas algo que desperte um sentimento de maior afinidade com a espiritualidade. Pode ser oração? Sim. Uma de São Francisco, por exemplo, ou uma que brote do seu coração, ou uma música que lhe toca, ou uma lembrança alegre do decorrer da sua vida, mas algo que desperte essa chama, que te conecte novamente com a espiritualidade. Então, nós temos a vontade, aquela vontade de mover montanhas, e a oração, que é essa conexão que vai nos reabastecer durante o processo de recuperação no trabalho da cura. Então, dentro das colocações da Sueli, que são excelentes, dentro desse prisma da obsessão-desobsessão, ela traz algumas reflexões no sentido de que o núcleo familiar, sendo o maior laboratório de aprendizado para a nossa evolução, através de reajustes de faltas ocorridas no passado ou nessa existência, ou ainda em auxílio para os nossos laços de afeto, é de se esperar que o processo obsessivo nesse tipo de núcleo possua grande importância. Contudo, quando pensamos em processo obsessivo, geralmente lembramos, na maioria das vezes, desse mais comum. Mas muitas vezes não percebemos o quanto podemos ser obsessores no dia a dia. E eu convido a vocês para refletirmos sobre isso. Desde as escalas menores, das obsessões do dia a dia, até as escalas que decorrem e levam à doença do espírito e, consequentemente, do corpo orgânico. Então, contudo, quando pensamos nesse dia a dia, quais seriam os exemplos? O marido que limita a liberdade da esposa, mantendo-a sob o jugo de sua vontade. É a mulher que tiraniza o companheiro, escravizando-o aos seus caprichos. São os pais que se julgam no direito de governar os filhos, quando atingem a maturidade necessária para se governarem, restringindo toda e qualquer iniciativa. São aqueles que, em nome da amizade, influenciam o outro, mudando-lhe um modo de pensar, exercendo sempre a ele uma vontade mais forte. E, desta forma, exercendo um domínio sobre a mente mais passiva. E, através dessa reflexão, podemos perceber que esse domínio ele se mascara muitas vezes com o nome de ciúme, de inveja, de paixão, de desejo, de orgulho, de ódio, e ele é exercido, às vezes, de maneira tão sutil que o dominado, em alguns casos, se julga extremamente amado e até mesmo protegido. E cria-se uma relação que podemos até levar a um processo simbiótico, de uma troca de energia tão contínua que um não consegue mais facilmente se desvincular do outro. Desta forma, esses tipos de obsessão
corre por conta de um amor que se torna tiranizante, demasiadamente possessivo, tolhendo e sufocando a liberdade do outro. E através desse amor adoentado, ou de paixões escravizantes, desequilibrando emocionalmente os seres, podem ocasionar dramas dolorosos das mais variedades espécies e gravidades. Desta forma, originando processos obsessivos de longa duração e, o pior, nos dois planos da existência, protelando em múltiplas existências, dependendo da sua gravidade e do estado que os corações envolvidos se encontram. Outro ponto de grande importância é a continuidade desse processo obsessivo durante o sono, onde ele pode ter uma maior abrangência nesse período através das mentes que já estabeleceram sintonia. Por esse motivo, se faz necessário entender a importância da sintonia para a instalação do processo obsessivo. E aí entra as características da ciência espiritual, que o Espiritismo nos traz para que possamos entender como funciona a nossa mente dentro desse contexto. Então, para que se estabeleça o processo obsessivo, primeiramente tem que existir a afinidade. É o passo inicial. Afinidades de gosto, de sentimentos, de desejos, de pontos centrais. Através da afinidade, se estabelece sintonia. Quando essa sintonia se torna longa, se forma as conexões. Mentes que começam a se conectar em uma perfeita sincronia. E aí se estabelece os processos obsessivos mais longos ou os mais complexos. Então, afinidade, sintonia e conexão. Propriamente isso é utilizado somente para processo obsessivo? Lógico que não. Da mesma forma, acontece também com a espiritualidade amiga, com os nossos benfeitores, com os trabalhos que nós desenvolvemos salutares em prol do nosso desenvolvimento e em prol da coletividade. Afinidade, sintonia, conexão. O que muda nessa conexão é qual tipo de sintonia nós originamos para se estabelecer essa conexão. Pronto, se estabeleceu a conexão. Quando é uma conexão que resulta em um processo obsessivo, como se tratar? Quando se estabelece um processo obsessivo, existe uma impregnação fluídica desses fluidos mais densos, através dessa troca energética, voluntária ou involuntária. Porque já se passou em todos os espaços iniciais onde facilita essa troca. Então, quando nós queremos combater o processo obsessivo, nós precisamos diluir essa impregnação fluídica, essas camadas ou essas cristalizações. Então, nós precisamos de quê? De novas afinidades. Estabelecer novas conexões contrárias às energias mais densas para que possamos nos libertar, pelo menos, dessas energias que fazem tão mal ao nosso espírito e ao nosso corpo orgânico. Então, nós estamos estabelecendo, através dessas novas afinidades, o combate. O combate ao processo obsessivo. E aí nós precisamos identificar que nós estamos em um processo obsessivo. Para entender a gravidade e movimentar as ferramentas necessárias para a sua finalização. Então, o conhecimento, e aí o Espiritismo tem um grande potencial em comparativo a outras bases religiosas, porque ele traz todas as camadas do processo obsessivo. E processos que muitas vezes nós não percebemos e nem acreditamos que pudesse ocorrer conosco. E qual é o meio
do combate do processo obsessivo. Não é nenhuma novidade, já falamos. Reforma íntima. Reforma íntima é mudança de padrão vibratório, de emanações mentais, de conexões, de novas cargas de energias que vão restaurar os chakras que foram desequilibrados, por exemplo, em um processo obsessivo. Eles vão dar as ferramentas de reequilíbrio para que eu possa realmente finalizar, através da minha vontade, o processo obsessivo. Então, nós temos dentro da reforma íntima as características que não são nenhuma novidade, principalmente na casa espírita. A oração, que é o religare, vigilância dos pensamentos, para não incorrer em conexões danosas novamente. E aí nós precisamos alimentar a nossa mente com o que edifica, e aí nós vamos ter as assimilações edificantes, seja através da leitura, da palestra, do estudo, de diversas formas, da música, e aí tem o nosso querido grupo para poder ser uma fonte de terapia, tudo que edifique o nosso espírito. Tudo que coloque a nossa mente em sintonias mais sutis e mais edificantes. E aí, através dessa alimentação, nós podemos passar para o próximo passo, que é atividade edificante. Porque só teorizar, só se harmonizar, sem se transformar, não vai resultar no que nós buscamos. Então, a atividade edificante, e isso em qualquer base religiosa, ou seja, você trabalhar, você doar do seu tempo, você colocar a mão na massa em prol da coletividade, do outro, do que está ao nosso redor, até de pessoas desconhecidas. E, mais uma vez, a Casa Espírita, e aí, trazendo para a nossa realidade do Viana de Carvalho, não falta projeto para isso, não falta atividade para isso. Então, vivenciar, ter esse choque de realidade e de energia, inevitavelmente, traz as reflexões transformadoras. E os demais tratamentos que a Casa Espírita nos traz. E aí nós temos o passe, a água frutificada, o estímulo da prática do Evangelho no lar. Ou seja, nós percebemos que nessa barreira que nós vamos construindo, ou nessa armadura, todas as peças necessárias, o Espiritismo nos traz e esclarece com facilidade. Basta a iniciativa, a força de vontade, a perseverança de utilizá-los. Porque inicialmente, como toda doença, como todo corpo que ele está comprometido, vai exigir maior esforço, até que se restabeleça a sua saúde, e aí você vai adotando outras características. Mas o esforço inicial com a perseverança, ele é essencial para o êxito do tratamento. Nossos sentimentos, então, entendendo na questão do afinidade, sintonia e conexão, que nossos sentimentos resultam em ondas. E essas ondas são de afinidade ou de repulsa. Por esse motivo, podemos encontrar dentro dos lares e na mesma família o reencontro de antigos desafetos. E aí começa a ficar interessante a reflexão. Velhos companheiros do mal, comparsas de delitos, convocados pela lei da justiça divina. Leis naturais, leis de causa e efeito e lei do progresso. São elas que impulsionam esses reencontros ao reajuste que é extremamente necessário. Entretanto, nossos corações, escravizados ainda ao passado, deixam-se levar por antipatias e aversões recíprocas, que bem poucos conseguem superar de imediato. Surgem daí muitas das rixas familiares, já que esses espíritos, agora unidos pelo laço da consanguinidade, prosseguem imantados aos sentimentos e paixões do pretérito, emitindo vibrações inferiores e, não raro, se obsidiando mutuamente.
São pais que recebem como filhos antigos obsessores. É o obsessor de ontem que acolhe nos braços, como rebento de sua carne, a vítima de épocas passadas. E esses seres se entrelaçam nos liames consanguíneos para que tenham a preciosa oportunidade de modificar os próprios sentimentos, vencendo aversões, rancores e mágoas. É por isso que são poucos os lares dentro de um planeta de prova e expiação que possuem afinidade edificante entre todos os seus integrantes. Por esse motivo é reduzido ainda o número dos que conseguem triunfar, conquistando o verdadeiro sentimento de fraternidade, tolerância e amor. É tão comum a gente ouvir relatos de pessoas que dizem: pô, meu lar não é um lar pacífico, meu lar é um campo de guerra, meu lar tem tanta discussão. É comum, quase todos os lares são assim. Tem seus momentos de maior ou menor equilíbrio, mas os nossos lares são esses laboratórios de resgates. E esses processos obsessivos estabelecidos, eles têm a sua finalidade. Processo obsessivo não é uma pena. Ele não é uma punição. Processo obsessivo não é punição. Ele tem fator educativo. E quando nós começamos a entender isso, nós começamos a ter uma postura mental tanto com os nossos familiares, com outras pessoas que nós percebemos existir rancores, que não têm uma explicação muito lógica pelas experiências dessa encarnação, e com os nossos obsessores, que na verdade são nossos credores de equívocos que nós cometemos em épocas passadas. Essa mudança de postura, ela é essencial para o restabelecimento do equilíbrio necessário. E aí a Casa Espírita oferece todos os recursos e ferramentas para esse tratamento. O processo obsessivo é realmente finalizado quando os corações envolvidos são evangelizados e se libertam. Se libertam individualmente, porque tem que ter o esforço próprio. E internamente. A transformação tem que partir de dentro. É um equívoco achar que se eu estou em um processo obsessivo, eu vou em qualquer casa de qualquer ramificação religiosa para retirar o meu obsessor. Isso não acontece. Ele pode até ser forçado momentaneamente a se afastar, mas ele vai retornar. E com muito mais rancor. Porque o cerne da questão não foi tratado. A reparação não foi feita. Foi agravada. Agora, por que, com essas informações que todos nós já temos, tão pouco é tratado em relação ao processo obsessivo? Porque exige muito esforço. Existe renúncia. É renunciar ao eu em favor do Cristo. E nem todas as pessoas querem fazer isso. Cada um tem seu tempo. Mas ainda assim não se torna desculpa de deixar para depois o que já fizemos tantas vezes. De repetir os erros. Então, a gente entende dessa forma que o maior obsessor somos nós mesmos. Nós é que criamos a grande parte dos processos obsessivos que nós estamos envolvidos. Nós somos o fator que pode prolongar ou não o processo obsessivo. E nós somos os únicos que podem colocar por fim o processo obsessivo. Porque se meu coração se evangeliza e o outro coração envolvido ainda não, mas a minha postura mental a partir dessa evangelização do coração já corta a conexão. Acabou a conexão. E aí o meu coração já evangelizado e entendido do que eu tenho que fazer, vai buscar agora socorrer aquele coração que no passado eu feri.
E aí sim, quando os corações envolvidos estiverem realmente em seu reequilíbrio necessário, nós podemos dizer o processo obsessivo foi finalizado. E é belíssimo quando isso acontece. É revigorante. Nós ascendemos espiritualmente. Nós conquistamos novos tesouros a partir dessa conduta e a partir deste conhecimento de nós mesmos. E aí, o tratamento. O que podemos mais aprofundar em relação a esse tratamento? Em um dos nossos grupos de estudo, que justamente estuda os processos obsessivos, e tem as colocações dos irmãos, né, da espiritualidade, do grupo que realmente está à frente do estudo, né? E ele fez uma colocação dos guardados da alma. Tesouros que nós podemos colocar no dia a dia para o nosso auxílio. E aí, 3 pontos me chamaram bastante a atenção. Então, o primeiro ponto, que também não é nenhuma novidade, autoconhecimento. Autoconhecimento é igual ao escudo do cristão. Então, quando eu mergulho nas camadas das minhas sombras, porque não basta você só enxergar a sombra inicial, as nossas sombras têm camadas. Só que quando você mergulha nas camadas, começa a doer muito mais. Mas é necessário esse mergulho para que o tratamento ele realmente seja efetivado. É você mergulhar no poço de espinhos. Mas você precisa fazer isso. O segundo é o conhecimento da doutrina espírita e dos processos obsessivos. Porque você vai ter o farol necessário para que o processo seja revertido. Todos os esclarecimentos, todos os exemplos, todos os estímulos para que ele se consolide. A doutrina espírita dos traz. O terceiro, entender, e aí é muito importante, que todos os nossos erros e acertos, eles são lapidações naturais para uma futura pessoa melhor que nós seremos. Ninguém consegue, nem os nossos benfeitores, nem os espíritos crísticos deixaram de passar pelos seus erros e acertos. Transformando nossos erros e acertos, dessa forma, com essa postura, em ferramentas para transformar as nossas sombras em luz, sem mergulhar na culpa. Errei? Sim. Vou me esforçar a partir de agora para realmente ser uma pessoa melhor. Os erros que eu cometi no passado, pelas próprias leis naturais, eu vou repará-los. Mas cabe a mim agora, com essa conscientização, ter uma nova postura e me esforçar dia a dia para vencer a mim mesmo nessa guerra. E aí, com essa consciência, iniciamos novas escolhas, novas posturas para essa autocura que nós precisamos. E aí nós vamos adquirindo novos guardados. Seria um equívoco entrar em guerra íntima para aniquilar uma ou mais características nossas. Elas, na verdade, serão transformadas, como todos que já ascenderam à nossa frente fizeram. E alguns nomes no decorrer da história demonstram isso. Saulo para Paulo, Maria de Magdala, Zaqueu e tantos outros que transformaram as suas sombras em luzes, em virtudes, em características que impulsionaram a sua ascensão espiritual. Mas eu ainda não atingi o patamar de Paulo, de Maria de Magdala. Realmente, em determinados aspectos, não. Mas e Zaqueu? Vamos trazer um exemplo mais próximo? E Zaqueu? Já existia um burilamento dentro dele. Ele foi procurar o mestre. E assim como nós vimos em diversos estudos, bastou um pequeno passo, um pequeno estímulo, um pequeno empurrão para a mudança de chave necessária. E nós vemos isso nos estudos de André Luiz frequentemente.
Antigos obsessores que se transformaram no benfeitores de muitos lares, onde, através dos exemplos sinceros, eles se modificaram. Então, nosso coração, no momento da jornada que nós nos encontramos, muitos dos corações estão precisando de uma pequena virada de chave, um pequeno empurrãozinho, um pequeno exemplo que seja real, sem maquiagem, sem enfeite. E aí o trabalho em prol da coletividade do outro, muitas vezes, é o empurrão total. Então, dentro desses aspectos, mais direcionados à movimentação da espiritualidade e orientação dela, nós traçamos vários parâmetros, que eles vão sendo aplicados individualmente. Eu pego todas essas informações corretas, de fontes seguras, isso é muito importante, e vou utilizando para esse trabalho, essa batalha diária. Com o tempo, gente, essa batalha começa a se tornar menos rude. Nosso corpo começa a se acostumar, nós começamos a vencer nós mesmos, começamos a descobrir novas batalhas a travar, mas ela deixa de ficar tão difícil. Pouco a pouco, ela começa a pesar menos. Acreditem, ela realmente deixa de pesar um pouco mais. E aí vamos trazer agora outro ponto de reflexão de outra fonte. Nós podemos encontrar excelentes e edificantes esclarecimentos sobre o processo obsessivo junto ao núcleo familiar e toda a movimentação da espiritualidade amiga a nosso favor e sempre. Porque se existe um processo obsessivo ocorrendo, ele tem função educativa e existe uma movimentação da espiritualidade sempre estimulando e auxiliando aos corações envolvidos para o reajuste necessário. Nunca estamos sem assistência. Isso é muito importante. Então, toda essa movimentação que existe a nosso favor, através do livro E a Vida Continua. É o último livro da coleção. Fecha com chave de ouro esse estudo. Esses livros não são apenas para leitura, e sim para estudo, para utilizar como ferramenta para essa transformação. E aí, sintetizando o que é mais importante, que é trazer para a nossa reflexão dessa noite, ele narra a trajetória de 9 espíritos. 9 espíritos. Desculpa. Comprometidos uns com os outros perante as leis de Deus há muitos séculos. Todos esses corações mutuamente enlaçados pelo clima da provação. E aí, resumindo, nós temos inicialmente 2 núcleos familiares. O de Ernesto Fantini e de Evelina Sé. De Ernesto, ele é casado e tem uma filha. Evelina, bem mais jovem, casada, já tentou ter seu filho, mas ocorreu um aborto natural. E aí, no desenrolar na trajetória de cada um deles, existem a questão da traição, existe a premeditação do assassinato, existe a conclusão do assassinato, existe a questão da obsessão mútua, onde o encarnado e o desencarnado, um se atrai para o outro, estabelecendo um processo obsessivo. E o ponto relevante desse livro para nossa reflexão é que as mentes que despertam primeiro, que amadurecem para os valores da eternidade, elas vão se lapidando e, ao mesmo tempo, auxiliando aos seus núcleos, quando se encontram em condição para isso. Especificamente no livro, narra uma ocorrência, um tipo de ocorrência que não são todas. Nós temos que lembrar que o nosso processo evolutivo, ele tem fator individual, são as variáveis. Então, dentro dessa questão dos núcleos, existem alguns pontos que eu vou trazer para a gente ligar, conectar as questões. O primeiro ponto
é que essas mentes que começaram a amadurecer, absorvendo a orientação da espiritualidade, elas vão paralelamente na autocura, se harmonizando, se curando das sequelas da encarnação passada. E quando elas estão preparadas, elas retornam aos seus núcleos para tentarem auxiliar esses núcleos. No caso dos personagens desse livro, a intenção foi bem sucedida. Então, dentro desses 9 espíritos, esses 2 iniciais, que é o Ernesto Fantini e a Evelina, eles conseguem mudar o rumo de todas as 2 famílias. Quando eles conseguem atingir os seus objetivos, aí eles são informados que existem vários outros laços familiares que ainda não se encontram em estado de serem auxiliados para o reajuste que ocorreu com esses 9 primeiros. Onde eu quero chegar com isso tudo? Se nós tivemos tantas e tantas encarnações, então, consequentemente, nós temos vários laços familiares. Nós podemos intitulá-los como família universal, mas essa mais específica, que nós já reencarnamos várias vezes nos mesmos núcleos, consanguíneos, familiares ou sociais mais próximos, eles estão sempre um estimulando o outro, se envolvendo com o outro e envolvidos em situações de reparação. Quando esses conseguem aproveitar, eles se viram para a retaguarda para auxiliar aqueles que ainda não conseguiram. E aí essa corrente do bem, ela é perpétua. Sempre um auxiliando o outro. Ninguém fica para trás. E quando nós temos somado isso ao nosso esforço dessa mudança de conduta, desse aproveitamento da ferramenta da reforma íntima, imaginem o salto que nós damos em nossa jornada. Trazendo outros aspectos no decorrer dessas trajetórias, existiam 3 que chamaram a atenção. O instrutor em destaque nesse livro é o instrutor Ribas, que está orientando tanto a Evelina como o Ernesto, e ele faz colocações extremamente valiosas. Uma delas chamou bastante atenção chamada personalidades legenda. E aí ele explica para o casal o que significa isso. De modo efetivo, ele explica, costumamos ser maridos legendas, pais legendas, filhos legendas, administradores legendas, gestores, e aí colocando o grifo meu, gestores legendas, espíritas legendas, cristãos legendas. Usamos rótulos sem atender às obrigações que eles nos indicam. E ele explica, igualmente, eu já cometi esse erro. Já fui esposo legenda na terra. Isto é, casei-me, abracei compromissos de família, mas acreditei que as minhas responsabilidades se limitassem a ostentar a chefia da casa e a pagar as contas de fim de mês. A rigor, jamais compartilhei as inquietações da companheira, na educação íntima dos filhos, e que eu me lembre, nunca me sentei junto a qualquer um deles para sondar-lhes as dificuldades e os sonhos, conquanto lhes exigisse a conduta que honrasse o meu nome. Então eu cobrava, oferecia só o básico perante a visão da sociedade, o que era cobrado pela sociedade, mas não mergulhava naqueles sentimentos e naqueles espíritos consanguíneos para entender as suas dores, para entender as suas reais necessidades, para auxiliá-los em seus sonhos. E assim acontece também, muitas vezes, até no nosso movimento. Nós adoramos utilizarmos
a carteirinha de espírita. Mas eu já consegui realmente me tornar espírita? Somos imperfeitos. Mas o trabalho de lapidação, ele é uma obrigação nossa. E entender o coração do outro, é como eu digo sempre, se você não faz inicialmente por amor, faz estrategicamente. Porque tudo de bom que nós fazemos não retorna de uma certa maneira e potencializado, metabolizado para nós mesmos? Então, e aí, de repente, pode ser a alavanca que faltava para essa transformação. Um outro ponto, em relação aos processos obsessivos familiares, que muitos se estabelecem por questões de herança, por questões financeiras, por questões de bem. E aí, dentro de uma situação, um dos personagens, ele mata, extermina o pai de um dos núcleos familiares, com o intuito de desposar a esposa do falecido e tomar a chefia daquela família. No decorrer de todos esses anos, ele acabou se tornando realmente um bom marido e um bom padrasto. E, acima de tudo, como ele chefiava os negócios da família, e eles eram envolvidos em relação a fazendas, essas coisas todas, ele se tornou um patrão justo, coerente e humano para mais de 200 empregados. E ele manteve essa característica para os descendentes desses empregados. E aí o instrutor relata que tantas orações de agradecimento sobem ao céu em favor dele, e a mudança de conduta que ele tem no decorrer da sua jornada, que ele vai ter a oportunidade de receber quem ele matou como filho adotivo e todos os bens que ele retirou de quem ele matou serão restituídos como filho adotivo e potencializados, corrigidos. Então, nós às vezes criamos tantas situações de discórdia por causa de valores, por causa de herança, por causa de bens. Tantos processos obsessivos são estabelecidos por causa disso. Nós criamos dores que são seculares por bens temporários. E aqueles corações que são justos, que foram feridos injustamente, muitas vezes são restituídos os seus devidos bens. E para finalizar a nossa reflexão dessa noite, nosso tempo já está chegando ao finalzinho, eu vou citar uma colocação também do instrutor Ribas, já próximo dos capítulos finais, que é inclusive utilizada pelo filme, que é bem sintetizado, bem pálido em relação ao conteúdo e à essência do livro. Somos viajores do berço para o túmulo e do túmulo para o berço, renascendo na terra e na espiritualidade, tantas vezes quanto se fizerem precisas, aprendendo, renovando, retificando e progredindo sempre, conforme as leis do universo, até alcançarmos a perfeição, nosso destino comum. Então, meus amigos, agradeço a todos a oportunidade de refletirmos nesta noite sobre a nossa jornada individual, a nossa jornada coletiva, entender a função do processo obsessivo como de reajuste e não punitivo, como estímulo de tentar auxiliarmos estes corações que nós fizemos sangrar, grande parte, não na sua totalidade, mas grande parte dos processos obsessivos. Nós somos os causadores, nós somos a origem deles.
Outros processos obsessivos, quando são por afinidade, basta a mudança de conduta para que essa afinidade seja rompida e seja desfeito esses processos obsessivos. Mas o lar, a bênção do lar, nosso laboratório sagrado, merece toda a nossa dedicação e nosso esforço diário. Então, agradeço a paciência de todos. São as colocações que estão me auxiliando na minha jornada e eu espero que possam auxiliar na reflexão no nosso dia a dia. Que a paz do nosso grande Pai Celestial e as vibrações do nosso querido Mestre Jesus, com suas vibrações amorosas e educativas, encontrem moradia em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.